Nós estamos quase no final dessa série. Tinha falado que a gente ia acabar hoje, mas nós estamos no capítulo 16, metanoia. Acho que nós não temos nenhum visitante, todos nós já sabemos do que se trata, né? Uma mente transformada pelo Espírito. Nós estamos chegando no final da carta aos Romanos, as conclusões, onde Paulo começa a saudar as pessoas, começa já a desacelerar a carta, mas ele sempre tem alguma coisinha a mais. E então o capítulo 16 é um capítulo grande e não faz sentido a gente fazer isso hoje, dia de ceia. Então nós vamos ver os primeiros 16 versículos, tá? E é uma coisa muito interessante. Antes de fazer isso, eu gostaria de ler com vocês um versículo, na verdade 2, que não são de Romanos, que está lá em 2 Timóteo 3, 16 e 17, que diz assim: toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Amém? Aqui fala que toda a Escritura é inspirada. Nós vamos ver um texto, vamos ver 16 versículos aqui. Eu tinha posto aqui para a gente ler eles inteiros, para depois ir comentando. Não, vamos comentando, vamos lendo ao longo da mensagem, a gente ganha um pouquinho de tempo, mas é interessante que você vai perceber que parece uma simples lista de nomes, daqueles que você tem a tendência. Sabe quando você pega o Evangelho de Mateus, você vê a genealogia de Jesus, a tendência você pula para ver o que está um pouco mais à frente, mas se você já fez isso, é muito interessante ver a genealogia, por exemplo, de Jesus, né? Todas as pessoas que estão ali envolvidas falam, nossa, caramba, né? Então, sempre tem alguma coisa para a gente aprender, tá? Por quê? Porque a estrutura, a Bíblia sempre é útil para ensino, para repreensão, para correção e para estímulo também, para encorajamento, né? Então, que a gente tenha isso em mente ao longo dessa nossa mensagem, dessa nossa reflexão. Nossa tendência natural é essa, né? Passar a buscar. Mas é interessante que esses versículos que a gente vai ler, na realidade, eles revelam o coração pulsante de uma comunidade viva. Uma comunidade que estava lá, que Paulo começa a falar, a gente viu tudo que Paulo falou, né? No domingo passado nós vimos Paulo falando, olha, gente, eu não falei tudo isso porque eu acho que vocês precisam aprender. Todos nós precisamos, diga-se de passagem, né? Mas ele fala, eu digo isso vocês sabendo que vocês são firmes, vocês estão firmes na fé, mas eu quero compartilhar com vocês coisas para vocês relembrarem o Evangelho, né? Então, ele começa a se dar conta de quantas pessoas ele conhecia ali. E isso só dá, então, constata, e ele celebra isso quando ele vai cumprimentando essa comunidade que é viva, diversa e comprometida. Uma comunidade composta de pessoas bem diferentes entre si, mas que compõe um lindo tecido social e espiritual. Tinha ricos, tinha gente da família de César e tinha escravos. Todos, a gente é misturado, mas eu acho que eles eram mais misturados que a gente. Tinham judeus, tinham gentios, todos ali juntos na mesma panela, tá? Então isso é muito importante. E eu espero que isso possa nos inspirar. E por isso nós vamos ler esses textos juntos aqui, né? E aí a pergunta que eu deixo para você pensar enquanto isso. No seu entender, quais são os ingredientes que tornam uma comunidade efetivamente viva diante dos olhos de Deus? Quais são os ingredientes? O que precisa ter? Para que Deus nos veja, o que a gente precisa ter? Precisava ou só confirmar o que nós temos, tá? Vamos descobrir isso, esses ingredientes aí, à medida que a gente vai avançando no texto, amém? Então, o tema que estou dando aqui é justamente esse, uma comunidade viva, uma comunidade viva. E aí, nós vamos só para ficar mais fácil de seguir no texto, eu vou separar aí nesses 4 pontos, são ingredientes de uma comunidade viva, tá? Acolhimento e serviço, colaboração e sacrifício, diversidade, unidade, como a gente cantou, né? Essa última música, e afeto e reconhecimento, amém? Começando então pelo primeiro, vamos pedir para o Senhor mais uma vez nos acompanhar nessa reflexão. Pai Santo, vem falar ao nosso coração. Espírito Santo, nós
Pedimos que o Senhor abra cada coração, abra a nossa mente, para que a gente possa ver nas entrelinhas das saudações que Paulo vai fazendo, coisas que possam realmente inspirar o nosso coração. Nós que todos aqui, Pai, estamos a teu serviço. Maior ou menor grau a gente tem isso claro. Maior ou menor grau a gente desfruta de te servir, enquanto o Senhor também se agrada. Mostra então, Pai, como essa comunidade lá, que a gente está chamando de comunidade viva, pode ser um exemplo para nós e pode ser comparada também conosco. Em nome de Jesus. Amém. O texto começa, vamos lendo os versículos aí, pelo menos que aparece, fala assim: recomendo-lhes nossa irmã Febe, serva da igreja em Cencreia, peço que a recebam no Senhor de maneira digna dos santos, e lhe prestem ajuda de que venha a necessitar, pois tem sido de grande auxílio para muita gente, inclusive para mim. Interessante que ele começa essa parte, ele não está saudando alguém lá de Roma, ele está encarregando alguém, né? Ele está recomendando alguém. Essa Febe é uma irmã, única que é citada, que não era realmente de Roma, tá? Provavelmente, os estudiosos acham que é ela que estava levando a carta que Paulo escreve. Paulo estava lá terminando a carta, como a gente vai ver, entre hoje e amanhã, né? Amanhã não, perdão, domingo que vem, né? Quando ele sela a carta, deve ter selado lá, e mandou para ela. E ela, então, é portadora. Não dá para saber se ela estava, por exemplo, porque dá para ver aqui quando fala que ela é de grande auxílio para muita gente, inclusive para mim, que era uma pessoa de posses, uma pessoa que trabalhava bastante. Esse termo serva, que está ali em azulzinho, né? Lá em cima, ela era serva da igreja da Cencreia. Cencreia era um porto de Corinto, né? Então, era uma igreja dentro das igrejas em casa. E em algumas Bíblias, essa palavra aqui, serva, você vai achar em algumas versões, fala que serve, outras falam diaconiza. Diaconiza. A gente não sabe se ela era realmente uma diaconisa oficialmente, né, como alguns de vocês são aqui na igreja, postos em assembleia, alguma coisa assim, mas a verdade é que também fala aqui que ela era protetora de muitos, né, de grande auxílio para muita gente. Então, vamos falar assim, alguns discutem isso, porque sabe que tem muita igreja que não tem diaconisa, né? Só tem diáconos. A gente não tem essa barreira, tá? Então, mais provável é que ela servia por amor naquela igreja, independente do cargo, como se fosse um sacrifício agradável a Deus. E isso aumentava, então, o valor dela, perante Deus e perante todos ali, tá? Por isso fala que ela era de grande auxílio. E aqui a palavra que é usada no grego fala de patrocinadora. Cuidava dos afazeres e provavelmente socorria financeiramente. Provavelmente era uma das pessoas que ajudavam, como a gente ajuda alguns missionários, ajudavam Paulo. Ela devia ser uma das que ajudava Paulo lá financeiramente. Tá bom? Então, em função disso, Paulo vai pedir, então, no meio aqui, no começo do versículo 2, fala: peço que a recebam no Senhor, com dignidade. Ser recebida com dignidade. A gente tem que lembrar que naquele tempo, hoje você vai para alguma cidade, que nem nós estamos aqui desfalcados no louvor, mas foi gostoso, né? Eu gosto de tocar, sou velho, mas gosto. Mas o Vinícius, a Ana, o João e a Vicky foram em casamento, estão lá na Bahia, estão num hotel, né? Naquele tempo, isso era raro. O que acontecia? Era na casa das pessoas, né? Então, essa recomendação, porque recebam, abram sua porta, abram as portas para ela, recebam no Senhor, de maneira digna dos santos, ele fala aqui, né? De maneira digna dos santos. Crente precisa ser hospitaleiro, né? É ruim aquele crente que tem a porta fechada, que não recebe ninguém, né? E ainda fala aqui, e lhe prestem ajuda no que venha necessitar. Fica aí entre aspas, se era só pelo período que ela estivesse lá, certo? Ou se era para ela poder se instalar, procurar uma casa, aquelas coisas que a gente acaba fazendo por irmãos na fé, né? Isso é um divisor realmente. Então, uma lição que a gente pode tirar desse primeiro ponto aqui, que uma comunidade viva valoriza o serviço de cada irmão e acolhe com generosidade, né? Ok?
Aqueles aqui que já ficaram com algum missionário em casa, com algum gringo quando veio, sabe como é que é isso. De vez em quando é uma dor de cabeça, de vez em quando é duro, mas também é muito prazeroso no Senhor, quando a gente pode receber alguma pessoa, servir. Amém? Segundo ponto é os ingredientes, né? O segundo ingrediente aqui, na verdade está tudo de parzinho, colaboração e sacrifício. Paulo vai falar de um casal muito importante para ele. Ele fala: saúdem Priscila e Áquila, meus colaboradores em Cristo Jesus. Arriscaram a vida por mim. Sou grato a eles, não apenas eu, mas todas as igrejas dos gentios. Interessante esse casal. Por que Paulo chama de colaboradores aqui? A Bíblia, a mensagem fala que tem trabalhado lado a lado comigo. E eles de fato trabalharam. Sabe, Priscila e Áquila, Priscila, é interessante, primeira coisa que alguns que prestam atenção nessas coisas, né? Normalmente, você pega nas coisas bíblicas, tem um casal, fala primeiro o nome do homem e depois o nome da mulher. Até hoje é assim. Mas a maioria das vezes que o casal é citado na Bíblia, está a Priscila primeiro. Então, as conjecturas são que a Priscila era, digamos que espiritualmente falando, mais ativa, né? Ou ela tinha uma personalidade muito forte, e Paulo não tinha problema com isso. Paulo, que é tido como machista em alguns meios por aí, né? Trabalha com isso sem nenhum problema. Tá? Mas o que acontece com esse casal? Eles eram originalmente de Roma, mas no ano 49 teve uma expulsão, né? O Cláudio, que era o imperador, ele teve um problema com os judeus, não se sabe direito por quê, e ele exigiu que todos os judeus fossem embora, senão... E os judeus saíram, e eles saíram nessa época. E para onde eles foram? Eles foram para Corinto. Eles se estabeleceram em Corinto, e eles eram construtores de tendas, eles faziam tendas. Eu imagino barraca, né? Que Paulo também, era a profissão de Paulo, ele sabia fazer. E eles encontram Paulo nisso, e eles acabam fazendo uma sociedade, devem ter acolhido Paulo em casa, e ali então Paulo começa a trabalhar com eles, eles fundam a igreja em Corinto, né? E depois eles vão para Éfeso. E essa parte onde fala que eles arriscaram a vida, não tem versículo, nada que fala, mas em Atos dá para entender aí, aqueles que se dedicam mais a isso, que por volta de 52 eles estavam em Éfeso, e lembra que Paulo foi muitas vezes, teve uma vez que Paulo teve que ser colocado num cesto, né? E ele desceu lá as muralhas da cidade, porque os judaizantes iam atrás dele, o povo também apanhou tanto, né? E provavelmente Priscila e Áquila, nesse momento, se arriscaram para poder salvar Paulo, e ele está aqui reconhecendo isso, né? Por isso ele fala: sou grato a eles, não apenas eu, mas todas as igrejas dos gentios. Ou seja, se eles não tivessem realmente se arriscado a salvar Paulo de alguma coisa difícil, se não tivesse ajudado financeiramente, não tivesse dado um emprego, né? Ajudado Paulo a fazer as tendas dele e tudo mais, provavelmente o ministério de Paulo teria sido muito aquém. E muitas das pessoas, muitas das igrejas que foram estabelecidas na Ásia, né, naquela região, não teria sido. Por isso Paulo está reconhecendo aqui. É uma grande coisa você reconhecer. Por isso fala, graças ao sacrifício, entrega e dedicação desse casal, as demais igrejas foram alcançadas por Paulo. O texto segue aqui no versículo 5, falando: saúdem também a igreja que se reúne na casa deles. Naquele tempo não tinha um templo assim, né? Uma igreja. Não se pagava aluguel para isso. As pessoas abriam a casa. A igreja se reunia em casa. Até aquele tempo não havia isso que a gente está acostumado. As igrejas se reuniam em casas daqueles irmãos que entendiam que sua vida e seu ministério, né, valia a pena. Valia a pena ter a casa bagunçada, porque algumas vezes é. Né? Quem já abriu sua porta para irmãos irem, para fazer uma reunião, um estudo bíblico, algumas vezes as pessoas vão embora e a casa fica um pouco bagunçada, né? Certo? Vários aqui já fizeram isso, antes da pandemia pelo menos. Se tem uma coisa que a pandemia realmente deixou, um legado da pandemia, foi fechar a porta das nossas casas. Percebem isso? Quantas células a gente tinha antes da pandemia? Pelo menos 4 ativas. E elas nunca mais reabriram.
para a gente pensar nisso. Se não está na hora da gente mudar esse jogo. Amém? Nós vamos falar disso um pouco mais para frente, mas esse foi um efeito nocivo realmente da pandemia. Né? Então nós precisamos orar, que o Senhor rompa essas cadeias para que a gente possa voltar a congregar durante a semana também. Não só no domingo. E a gente fica ainda olhando para ver se o culto acaba no horário. Né? Fica tranquilo que hoje não vai acabar, se Deus quiser. Mas você vai gostar. Amém? Tudo bem. Não quero falar muito, não. E aí, ele ainda vai falar de mais uma pessoa aqui no final. Ele vai falar de um amigo dele aqui. Ele fala, saúde à igreja que está lá, e fala, saúde meu amado irmão Epêneto, que foi o primeiro convertido a Cristo na província da Ásia. Tem toda uma história aqui, não importa para nós, mas ele foi alcançado no Evangelho, então não em Roma, ele foi alcançado em alguma campanha que Paulo fez, não sabemos se junto ou não com a Priscila e Áquila, mas... Como está na seguidinha do texto, dá para a gente imaginar que eles, sabe aquele irmão que congrega, o irmão lá fala com o Fausto lá, que é lá da igreja da vila, certo? Então, deve ser isso. Ele devia estar ali junto com Priscila e Áquila. É o meu senso aqui. A gente pode tirar uma lição desse segundo ponto, né? Falando assim, uma comunidade viva é formada por pessoas que se sacrificam e compartilham seus recursos para o crescimento do reino na terra. Será que nós estamos dispostos a compartilhar os nossos recursos, sejam eles quais forem, pelo reino? Pensa nisso. Terceiro ponto, diversidade e unidade. E aí tem muito a ver com a música que a gente cantou. E é interessante que ele começa aqui citando várias pessoas, tá? Homens, mulheres, judeus, gentios, escravos, livres, de tudo um pouco. E cada nome representa uma história diferente, uma experiência de fé. Mas o que todos têm em comum, que eles estão envolvidos na obra. E a gente percebe pelas palavras de Paulo, que Paulo aqui, de forma que Paulo fala de cada um. Vamos ver só alguns aqui. Saúdem Maria. E eu pesquisei muito aqui para ver quem era essa Maria, né? Porque é interessante falar, saúdem Maria, que trabalhou arduamente. Primeira coisa, será que era Maria Madalena que mudou para lá? Mudou para Roma depois, né, que tudo aconteceu, mas não dá para saber. O nome era muito comum, como é até hoje, né, Maria, e então tem 6 Marias que são citadas no Novo Testamento, e com certeza não tem nenhuma evidência, pelo menos não achei, perguntei até para o ChatGPT, para ver se ele me ajudava, falei, tem alguma conjectura? E ele mesmo falou, tem não. Então, desisti, né? Fala que então, ela não era Maria Madalena, não era a Maria mãe de Jesus, e nem era a Maria irmã de Marta, que a gente sempre fala dela, né? Maria de Betânia. Então, era mais uma Maria, uma das 6 Marias que são citadas, mas elas têm em comum isso, trabalharam arduamente para o Senhor, e nesse caso ela devia estar em Roma já há algum tempo, porque ele cita, trabalhou arduamente por vocês. Ele vai citar depois Andrônico e Júnias, parece ser um casal, meus parentes que estiveram na prisão comigo, então era gente que não era de Roma, porque ele não tinha estado em Roma, alguém que ele cruzou aí em alguma cidade ou outra, que chegaram a ser presos, e ele fala meus parentes, pode ser que eram mesmo, primos, alguma coisa assim, ou podia ser também que eles eram do mesmo... Paulo de Tarso, pode ser que eles eram de Tarso, do mesmo bairro, alguma coisa assim, ele chama de parente, para dizer, são judeus que nem eu. Né? Não dá para ter certeza disso daqui. Mas é interessante que o texto segue aí falando, são notáveis entre os apóstolos, estavam em Cristo antes de mim. Ou seja, eles se converteram antes de Paulo, fala que eram notáveis entre os apóstolos, aí fica, mas eles eram apóstolos ou não? Os apóstolos eram só os 12 e tal. Tinha uma outra turma que eles chamavam de apóstolos, que eram os missionários, né? Hoje a gente chama de missionário. Então, tinha os apóstolos, aqueles, os 12 e tudo mais, e tinha, por exemplo, os apóstolos da igreja, né? Os apóstolos da igreja. Então, como a Patrícia, né, que está na África lá, é missionária, seria apóstola da igreja de Taubaté. Um exemplo, né? Era como eles chamavam. Mas eles eram conhecidos, porque fala que eles estavam notáveis entre os apóstolos.
estavam em Cristo antes de mim. Depois fala, saúdem Amplíaco, meu amado irmão, saúdem Urbano, nosso cooperador em Cristo, e meu amado irmão Estaques. Esses nomes, Amplíaco, Urbano, Estaques, tudo indica que eram nomes de escravos na época. Talvez escravos que continuassem escravos, mas mesmo assim congregavam. Não é? Não importa, ser escravo na época é diferente daquela coisa que nós conhecemos como escravo. Não é? Não tinha funcionário, não tinha operário naquela época. Né? Muitos deles acabavam sendo escravos mesmo de uma família, e podia ser até, entre aspas, uma boa família. Tá? Mas vamos lá, mas fala que eles eram cooperadores. Cooperadores. Versículo 10 vai falar de outra turma aqui. Né? E fala de duas casas aqui. Fala, saúdem Apeles, aprovado com Cristo, saúdem os que pertencem à casa de Aristóbulo. Vocês já perceberam uma coisa aqui? Quem quiser ter filho, quem quiser dar uma sugestão de nome para neto, também tem uns nomes bons aqui, né? Saúdem Herodião, meu parente também, devia ser judeu. Saúdem os da casa de Narciso, que estão no Senhor. E aí, tudo bem. Então, aqui você vê as casas, mais casas. E Paulo vai citar 6 casas aqui. Então, a igreja, embora ele fale a igreja aos romanos, é como se fossem várias comunidades, né? Pertencentes à mesma vila. Tá? Cita aqui 2 mulheres que provavelmente eram gêmeas, né? Trifena e Trifosa, é um nome bonito, né? Saúdem Trifena e Trifosa, mulheres que trabalham arduamente no Senhor. Saúdem a amada Pérside, que dá para entender pelo texto que era uma senhora já, outra que trabalhou arduamente no Senhor. Saúdem Rufo, eleito no Senhor, e sua mãe, que tem sido mãe para mim também. Uma particularidade desse Rufo, eu vou trazer um texto aqui de Marcos, bem curtinho aqui, Marcos 15, 21, que fala assim, certo homem de Cirene, chamado Simão, pai de Alexandre e de Rufo, passava por ali, chegando do campo. Eles o forçaram a carregar a cruz. Lembra disso aqui? Na sexta-feira da paixão, quando Jesus carregava a cruz, e eles pegaram alguém ali, a esmo, e fizeram carregar. Eu acho que a experiência dele com Jesus foi tão marcante. Eu imagino assim. Uma troca de sangue ali até. Que isso mudou a vida dele. E mudou a família dele. A ponto dos filhos dele serem alcançados pelo Evangelho. E está nesse momento ali citado por Rufo. E é interessante que fala que a sua mãe, se a mãe de Rufo, era a esposa do Simão. E a esposa do Simão tem sido mãe também para mim. Ela deve ter abraçado o Paulo. Devia receber Paulo quando passava pela cidade, alimentava, mandava um lanchinho. Essas coisas que, entre irmãos, a gente precisa fazer. Eu não pus aqui porque eu pulei, mas é interessante que, quando estava meditando sobre esse texto, veio um texto que sempre foi difícil para mim. Quando Jesus está ali, falando, pior que eu não vou nem lembrar aqui os textos, mas você conhece. E quando fala, tua mãe e teu irmão estão aí fora, estão te chamando. E ele estava cercado de pessoas, ele estava ali pregando, estava curando, e ele fala, quem são minha mãe e meus irmãos? Senão esses que estão aqui. Tive a oportunidade, como eu estava isso em mente, de buscar um pouquinho atrás, e um pouco antes disso, Maria e os filhos, provavelmente os outros irmãos de Jesus, estavam falando, ele está louco, ele nem come. Né? E Jesus devia perceber isso. Eles estavam fazendo coro com os fariseus e tudo mais, a família de Jesus. E aí, quando eles chegam à porta, Jesus fala, com quem eu vou contar? Com quem eu conto? Eu conto com esses que estão aqui. Né? E muitas vezes é assim na família da fé. E Paulo provavelmente foi deserdado pela família dele, coisas do tipo, porque ele era um menino de ouro, sabe? Meu filho vai ser doutor.
Meu filho vai ser doutor. E aí o filho resolve ser missionário de um maluco aí. Deve ter deserdado. E ele, dá para notar aqui o coração do Paulo falando pela mãe de Rufo. Falou, ela foi mãe para mim também. Né? Bem? E você consegue perceber a diversidade de procedências, de experiências desse pessoal que Paulo está falando aqui? Um inculto, um escravo, de vez em quando, pregando para um doutor, para o filho um parente do César, e está ali na igreja escutando aquela pessoa que provavelmente pode ter aprendido a ler na Bíblia, com a Bíblia, não é assim? Essa é a comunidade de fé. Muito rapidamente aqui, o Stott, né, um comentarista aí, já falecido, ele fala que, um pedaço do comentário dele, ele fala, a diversidade faz parte da essência da igreja. Afinal, ela é a única comunidade do mundo em que Cristo derrubou todos os muros de separação. A multidão proveniente de todas as nações, tribos, povos e línguas, todos eles cantando louvores a Deus em uníssono. Por isso, não há como calar a verdade de que uma igreja homogênea é uma igreja incompleta, que deve lutar com toda a força e perseverança para atingir a diversidade. Interessante que essa palavra diversidade, ultimamente, ela foi sequestrada, não é verdade? Ela foi sequestrada por alguns movimentos, como o LGBTQIA+, aí a gente comentou um pouco disso na quinta-feira. Né? Mas aqui ela está falando outra coisa, né? Está falando de pessoas diferentes. Palavra que ele cita, na verdade, que eu não pus aqui, porque era muito difícil, é heterogeneidade. Bonito, né? É diferente de homogeneidade. Tá? Então, isso deve ser a igreja. Então, se a gente tiver que pensar em alguma coisa com relação a isso, né? A gente poderia dizer, nós celebramos a diversidade que existe na nossa igreja, ou nós preferimos ficar com os iguais? Como é que a gente... Hoje a gente é tão pouquinho que fica difícil da gente querer, eu quero uma pessoa que são que nem eu, né? Pessoa que tem o mesmo tipo de trabalho, mora no mesmo lugar, coisas assim. Mas que a gente não tenha isso como uma regra, para que a gente possa fortalecer a nossa unidade. Isso nos leva para o último ponto aqui, Paulo terminando essa parte, os últimos 2 versículos, 3 versículos, na verdade. Afeto e reconhecimento. Paulo demonstra aqui carinho e honra ainda para várias pessoas que pertencem a 2 outras igrejas residenciais. Vamos ver aqui. Ele fala, saúde, olha cada nome bonito aqui. Assíncrito, Flegonte, Hermes, esse eu já vi, né? Patrobas, Hermas e os irmãos que estão com eles, ou seja, uma casa, né? Uma igreja. Saúdem Filólogo, Júlia, Nereu e sua irmã. Ele não lembrou o nome dela na hora que ele estava escrevendo. Parece eu aqui. De vez em quando estou orando lá, Senhor, queria orar pelo... E vai o nome, e aí eu tenho, o senhor sabe, né? Tudo bem. Sua irmã e também Olimpas, e todos os santos que estão com eles. Então, ele está citando pessoas comuns, as quais de algum momento ele conheceu ou ficou sabendo pelo trabalho de outros irmãos aqui. Tá? Pessoas como eu e como você, ele está citando nessa carta aqui, que passaram pela cabeça dele. E ele está saudando no final da sua carta. Se fosse hoje em dia, a gente poderia dizer, manda um abraço, né? Quando a gente tivesse, manda um abraço para o fulano, para o ciclano, tal. E uma vez concluída a sua lista de saudações, Paulo faz uma espécie de exortação e um encorajamento para que eles não deixassem de confraternizar, de fomentar a união e a comunhão. E ele termina com esse versículo aqui. Saúdem uns aos outros com beijo santo. Amém? Beijo santo. Tanto Paulo como Pedro costumavam exortar as igrejas. Tem vários versículos que eles falam disso aqui. Né? Para nós o beijo é normal. A gente não é... Mas para outras culturas não tanto. Tem que forçar a barra. Tem umas histórias de algumas irmãs aí que foram visitar as nossas igrejas da Aliança lá nos Estados Unidos, chegaram lá, foram cumprimentar e fizeram a mesma coisa, né? Foram beijar, meu Deus do céu.
Todo mundo ficou olhando para ela, depois, essa oferecida. É uma questão cultural, mas na igreja isso é normal. Mas pelo menos um abraço carinhoso é importante, né? Em todos os contextos. Porque eu já falei isso, você já ouviu falando isso, mas os pastores costumam dizer isso. Lembre-se que algumas vezes, em alguns ambientes, o teu abraço, quando a pessoa entra aqui, pode ser o único abraço que aquela pessoa recebeu numa semana, ou num mês, ou em vários meses. Então esse abraço é muito importante. Por isso a gente tem que ter esse afeto e esse reconhecimento por todos. Amém? E esse último versículo acaba assim: todas as igrejas de Cristo enviam-lhe saudações. Paulo tenta terminar essa carta 300 vezes. E aí ele vai ainda trazer mais um ponto. Isso a gente vai ver a semana que vem. Amém? Então, interessante, como Paulo poderia falar todas as igrejas mandam? Está assinando para os outros? Tem procuração das outras igrejas? Mas é interessante, né, que, avaliando isso, não eu, mas os estudiosos aí, chegam à conclusão que nesse momento ele estava esperando, ele estava indo para Jerusalém, certo? E cada igreja que doou enviava um deputado, né, uma pessoa com dinheiro, certo? Um representante. Atos 20 vai falar isso lá, e Lucas menciona isso em Atos 20, que eles estavam em Corinto, e tinham delegados ali da Bereia, da Tessalônica, de Derbe, da Listra, de Éfeso. Então Paulo provavelmente estava ali terminando a carta e falou: estou escrevendo aqui para a igreja de Roma, posso mandar um abraço por vocês? Não, lógico, deve ter sido alguma coisa assim. Então ele colocou, e por isso ele fala, todas as igrejas fizeram. Então, gente, embora nós sejamos uma igreja pequena hoje, a gente tem que lembrar que nós não estamos sós. Nós não estamos sozinhos, nós temos muitos irmãos. Amém? Feliz é aquele que não perde isso de vista e não tenta se fechar no seu próprio casulo. Meu irmão que passa por aquela porta ali precisa se sentir sozinho. Amém? Eu queria mostrar aqui, nas conclusões aqui, antes de pôr só uns pontos para a nossa aplicação, não é uma super foto, né? Mas dá para a gente entender ali, um pescador, um rio. Mas não queria chamar sua atenção nem para o dia bonito que está fazendo, nem para o barco, nem para o pescador, mas queria chamar a tua atenção para a rede. Dá para ver bem ali? Interessante uma rede. A rede só funciona bem quando ela está com todos os nós feitinhos, né? Amarrados. Por isso ali a mão do pescador. O pescador pega a rede, depois que ele vai, lembra quando Jesus está falando lá perto do barco, e está Pedro, está Tiago, João, ali André, eles estão fazendo o quê? Estão ali limpando a rede, vendo se tem algum nó da rede quebrado, juntando ali os gomos, arrumando, certo? Mas, pensa na igreja como também uma rede. Só que é uma rede viva, uma comunidade viva. E porque ela é viva, ela não precisa exatamente do pastor e dos presbíteros, vamos falar assim, ou da liderança da igreja, para consertar os nós. Todos nós temos capacidade, a possibilidade de olhar para um irmão que está quebrado, que está precisando de um apoio, que está precisando de um abraço, chega na igreja triste. Todos nós temos condição de dar esse apoio, para que essa rede esteja sempre firme. Bem? Então, esse é o nosso papel. Cada um de nós tem a mesma capacidade, o mesmo poder de consertar o rompimento, ajudar o irmão que baixou os braços, para que a nossa rede continue firme, perfeita, cumprindo perfeitamente o seu papel. Então, eu gostaria de terminar apenas reforçando alguns pontos. São 4. Eu vou contar só uma historinha aqui. Eu acho que estamos dentro do tempo. Para que nossa comunidade viva, verbo, que ela seja viva, esteja viva, e que ela continue vivendo. Primeira coisa,
valorize cada irmão. Valorize cada irmão. É muito importante que a gente reconheça uns aos outros aqui. Perdão. E ali, não sei se ficou muito pequeno, mas fala, uma comunidade viva tem olhos para reconhecer o esforço de cada um. Descobrir as Febes, as Priscilas, os Áquilas, que existem em nossa comunidade. Mas todos são importantes, inclusive aqueles que parece para a gente que faz menos, tem uma posição de menos destaque. E são importantes também. Essa igreja, para ela ficar em pé, para ela continuar em pé, ela precisa de cada um de vocês, amém? Mas quem sou eu? O que eu faço? Eu contribuo um pouquinho, não faço nada. Eu queria abrir um parênteses aqui, mostrando umas fotos velhas aqui. Eu recebi essa semana um vídeo que eu achei, falei, que legal, perfeito para a nossa aplicação. Esse Dr. Mordecai Ham é um pastor, um pregador americano do começo do século passado. E dizem que em 1934 ele fez uma campanha. Eles faziam aquelas campanhas lá, não vai dar para você ver, mas está ali, né? Esta noite, às 7h45 da noite, no tabernáculo. E aí, interessante que embaixo fala, eu traduzi ali, né? Pus um pouquinho maior, fala, todo mundo está convidado, traga um amigo, né? E aí o pessoal ia, então tinha aquela tenda lá no meio da cidade. Isso foi numa cidade de Charlotte, na Carolina do Norte. E aí conta a história, não é lenda, é verdade, né? Que tinham 2 jovens adolescentes, 14 anos mais ou menos, que viram aquela muvuca, chegaram perto da tenda, né? Imagina, cidade pequena, aquela coisa, o que está acontecendo aqui? E aí começaram a escutar, e o pastor Mordecai lá falando tal, e eles ficaram atraídos com aquilo e falaram, vamos entrar. E os 2 tentaram entrar. Mas só que o negócio estava explodindo, estava cheio, estava lotado. Eles entraram, deram aquela olhada, tal, não acharam nenhum lugar, decidiram ir embora. Quando eles estavam indo embora, uma pessoa que estava na recepção olhou para eles, viu eles saindo, falou, não vai embora. Foi atrás deles na rua, à noite, falou, oi, vocês estão indo embora? Não tem lugar. Ele falou, não, vamos lá. Vamos dar um jeito, eu vou achar um lugar para você, vem comigo que eu vou dar um jeito. E esse porteiro, vamos chamar assim, né, esse recepcionista, trouxe aqueles 2 meninos e foi lá procurando onde dava, aperta aqui, aperta ali, abriu um lugar na multidão e pôs os 2 sentados. Bem, esses 2 meninos aceitaram a Cristo naquele dia. E a vida deles foi mudada. E esses 2 meninos mudaram a vida depois de muitas pessoas. Porque um desses meninos era o Billy Graham. Eu não sei se você já ouviu esse nome. O Billy Graham é tido como o maior evangelista que o mundo já conheceu. Ele pregou e evangelizou e converteu milhões de pessoas, dezenas de milhões de pessoas. E durante toda a trajetória dele, ele foi acompanhado por um outro pastor, Greg Wilson, era o outro menino. Esse menino se tornou pastor, foi pastor de uma igreja, mas aí quando o Billy Graham começou as cruzadas, ele era bom de negócios, ele era muito articulador, e ele acompanhou o Billy Graham durante toda a vida dele, estão os 2 aí, né, nessa foto, tá? Já bem maduros, e eles viveram, então, juntos, e eles mudaram o mundo de muita gente. Mas, se você parar para pensar, isso que eu queria chamar a tua atenção, o grande herói dessa história não é o Billy Graham, não é o Greg Wilson, não é o Mordecai, que foi um bom evangelista, mas nunca entrou no hall da fama, nunca foi fazer oração na Casa Branca, não tem nenhum livro dele, não tem nenhum podcast falando dele. A única coisa que tem é o próprio Billy Graham, que depois acabou reconhecendo a pregação dele, que transformou a vida dele. Mas um nome que ninguém fala, o herói anônimo dessa história, é o recepcionista.
que estava lá, naquela sessão lá no tabernáculo, naquele dia, e falou, viu os meninos saindo, podia ter falado, está tudo cheio, tem muita gente já, deixa para lá, 2 moleques. Mas ele falou, não, no que depender de mim, esses meninos vão entrar. E ele foi atrás e trouxe para dentro. Gente comum. Gente como a gente. Se a gente se dispuser nas mãos de Deus, nós podemos ser heróis. Sem causa. Quer dizer, sem causa, com uma linda causa, justa causa. Mas sem holofote. Amém? Pensa nisso. O que você pode fazer para Deus? Na sua modesta posição. Deus não está nem aí para figurões. Amém? E Deus com certeza reconhece. Ele sabe o nome desse recepcionista daquela igreja naquela noite. Amém? Terminando aqui. Então, valorize cada irmão. Valorize cada irmão. Pratique o ósculo ou o abraço santo. Que a gente não precisa falar muito, que a gente é beijoqueiro, né? Com todo carinho, com todo respeito. Certo? Isso é importante também, porque a gente já teve problema no passado aqui com isso. Né? Então, uma comunidade viva tem a liberdade de se expressar com carinho. Terceiro ponto, penúltimo, abra sua casa e o seu coração. Amém? Abra sua casa e seu coração. Uma comunidade viva não limita as suas atividades aos dias de culto e às instalações do templo. Imagina que a gente tenha que entregar esse prédio aqui. Nós vamos acabar? Nós vamos desfazer a igreja? Quem sabe hoje Deus está te chamando, te desafiando para começar, fazer um café na tua casa. Não importa, só no quintal. No quintal. Qualquer lugar. Abra. Leva as pessoas. Convida as pessoas. Fala com a gente se você quiser. Como Priscila Áquila ali, né? Que tinha uma igreja na sua casa. Cada lar pode ser um ponto de luz no bairro, na cidade, na rua, na vizinhança, no prédio. Tá bom? Para você pensar. E o último, celebre a diversidade. Celebre a diversidade. Nossa igreja é feita de histórias diferentes, idades, origens, e isso é uma grande riqueza. Por isso falo aqui, uma comunidade viva é aquela que se enriquece com as histórias e as experiências de cada membro, estando preparadas para acolher. Cada um de nós veio de uma família. Eu vim de uma família de retirante, nordestino. Temos uma história de superação, graças a Deus por isso. Ele mudou na minha história quando eu tinha 22 anos. E a tua história? De onde você vem? Será que a gente não pode se enriquecer com isso? Eu queria deixar aberto um espaço. Não agora, a gente vai ter a ceia, também. Davi, você avisa a turma para subir, para a gente... Vamos ter... Acho que já precisava ter avisado. Né? Acho que vamos ter que nós tocar. Ok? E promova, né? Eu queria promover entre todos aqui um momento de testemunhos, que a gente possa fazer isso. Eu queria te desafiar uma coisa aqui, né? Nós não somos muito aqui hoje, mas talvez você lembre de alguma pessoa que fez diferença na sua história. Outro membro, outra pessoa. Talvez aqui, talvez não esteja aqui hoje, mas que você possa lembrar dessa pessoa. E durante essa semana, se ela estiver aqui, vamos ter um momento. A gente vai depois cantar uma música, quero que a gente te dê um abraço, né? E queria que você tivesse essa coragem de reconhecer isso diante do irmão. Amém? Fecha teus olhos, vamos orar, antes da ceia. Pai, nós te agradecemos por esse texto ameno. Como diz a tua palavra, toda a palavra foi colocada por ti. Útil para ensino, para exortação,
para inspiração, para pensamento. E isso é que Paulo viu naquela igreja, Senhor. E aí eu pergunto a Ti, o que o Senhor vê na nossa igreja, Senhor? Pessoas com esse coração disposto a Te servir? Pai, nós que estamos aqui hoje, Senhor, queremos fazer realmente renovar a nossa aliança contigo. Nesse momento de ceia que vamos ter, Senhor, relembrando realmente o que Jesus fez, mas sobretudo, Pai, tendo esse momento como um momento de alimentação para a nossa alma. Que esse momento, Pai, seja um momento realmente de reconhecermos tudo o que Jesus fez por nós. Pai, nós pedimos ainda pela nossa igreja, já que o Otávio trouxe o tema. Nós somos muito pequenos sozinhos, ó Pai. Mas juntos e contigo nós somos muitos, somos maioria, como diz a Tua palavra, Senhor. Então, Senhor, nós abrimos o nosso coração a Ti e pedimos que nesse momento de ceia, Senhor, que vamos ter, o Senhor nos dê esse entendimento, que esse é um momento para nós celebrarmos o que Jesus fez por nós, certamente, mas lembrando que um dia nós estaremos lá no céu participando daquela mesa enorme, onde todos sentarão juntos com Jesus para participar dessa ceia. Em nome dele oramos. Amém, Senhor.